Está no ar Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Já está aqui na nossa bancada a senhora Samara Francione, que é militante no Estado da Economia Solidária e do segmento cooperativista, né, do Rio Grande do Norte, e que vai coordenar a Conferência Livre de Economia Solidária no âmbito da ciência, tecnologia e inovações, que vai ocorrer na FETARNE, na Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultores Familiares do Rio Grande do Norte, na Rua Pudi, ali 221, na Cidade Alta, Natal RN, num excelente auditório. E vamos também estamos já conosco, né, Inácio Arruda, que é o secretário de Ciência e Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, vai falar conosco. Samara Francione, seja muito bem-vinda. Bom dia, Evandro Borges. Bom dia, doutor Inácio Arruda, professor David Santos, a todas e a todos que estão conosco, né, assistindo, vão estar participando junto conosco, e nesse momento tão importante, Marco, para estarmos falando então da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Obrigada, doutor Ivan, pelo espaço. Muito bem, Samara Francione, bem, a Inácio Arruda, né, e se dispondo a falar com nossos internautas, telespectadores, radioouvintes dessa rede que é o Potiguar Notícias, ok? Então vamos colocar, né, também aí Inácio Arruda. Samara, você está vendo aí Inácio Arruda, que é o secretário de Ciência e Desenvolvimento Social do Ministério. Mas eu gostaria, para iniciar, que você colocasse para a nossa audiência, que é muito plural, o que é economia solidária. Em poucas palavras, porque a gente tem um público muito diverso. Bem, eu gostaria de sugerir, está dando para ouvir bem? Eu gostaria de sugerir, devido à agenda do secretário Inácio Arruda, para estar aqui conosco, eu gostaria de sugerir, Evandro, de passarmos a palavra, então, para o Inácio Arruda, e logo após a participação dele, aí eu faço, né, eu trago esse tá conceito. Certo, aí você traz esse conceito. Tudo bem, antes de Inácio Arruda entrar, vamos chamar, para não ficar com raiva da gente, as nossas rádio parceiras que estão conosco, ok? Cena TV, Web TV de Macaíba, 105 FM de Ceará Mirim, FM Liberdade de Felipe Guerra, Macaíba FM de Macaíba, FM Flores de Jaçanã, FM Executivo de Nísia Floresta, FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante, Zona Norte FM da Zona Norte de Natal, Liberdade FM de Cerro Corá, Asas da Esperança de Mossoró, Santa Rita FM de Santa Cruz, Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas, Pontal FM de Bahia Formosa, Princesa FM de São Bento do Trairi, Colimatão FM de Nova Cruz, Guaraíras FM de Ares, Voz Serrinhense FM de Serrinha dos Pintos, Emissora Cidade FM de Apodi, Rádio Goianinha Web, Rádio Educativa Goianinha, TV Rádio Goianinha Web, Rádio Extremóis FM, Rádio Saudade Web de Ceará Mirim. E conosco também hoje, Samara Francione, está a TV Web de Montanhas, que eu quero mandar um abraço aí, enviar um abraço para o Biratã de Melo, que está transmitindo também o nosso programa ao vivo. E a TV Natal, né? A TV Natal sintonizada no canal 12.1 na Claro TV e 108 na Cabo Telecom, também agora ao vivo conosco, mostrando Conexão Potiguar. Então, vamos iniciar a conversa, né, com Inácio Arruda, que é secretário da Ciência e Desenvolvimento Social do Ministério de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. Seja muito bem-vindo, Inácio Arruda. E muito obrigado pela sua cortesia. Bem, viu? No sábado
Está conosco e falando com o nosso público. Muito obrigado. Primeiro, uma grande alegria conversar com a audiência rio-grandense, a audiência potiguar, nosso estado vizinho. Eu sou aqui do Ceará, então nós temos uma relação muito forte com o Rio Grande do Norte, antiga. Minha família é exatamente desse estado. Minha mãe, como eu já tenho repetido aí em várias reuniões, é de Mossoró, meu avô de Currais Novos, minha avó de Caicó. Então você faz a trio, Mossoró, Currais Novos, Caicó. E uma alegria maior ainda, que está acompanhado de você, Evandro, na Conexão Potiguar, um conjunto grande de emissoras que acompanham e transmitem, retransmitem a programação da Conexão Potiguar. A Samara, que tem participado ativamente desse debate, dessas discussões sobre as tecnologias sociais, a economia solidária, como a gente deve trabalhar para levar a tecnologia, aquilo que há de mais sofisticado, para a mão do nosso povo, para as mãos do nosso povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro que ainda sofre e ainda tem dificuldades, porque o conhecimento gerado coletivamente, gerado por todos, e muitas vezes sistematizado dentro das grandes estruturas acadêmicas do Brasil, as universidades, os institutos federais, as escolas hoje profissionalizantes, as escolas de ensino médio do país, que realizam e debatem e produzem ciência. Essa ciência tem que chegar nas mãos da nossa população, do nosso povo, e se conectar com o saber popular. O povo já produz feijão há muito tempo, séculos e séculos. Nós já produzimos o trigo, nós já produzimos e nos beneficiamos de uma raiz espetacular brasileira, que é a raiz da mandioca, a macaxeira. Nós temos uma produção gigantesca que usa o saber e o conhecimento popular para garantir, inclusive, uma alimentação de qualidade. Agora, se você reúne esse saber popular com a produção científica, então a capacidade de crescimento da nossa população ela é enorme. E acho que nós devemos fazer sempre esse movimento de liga entre saber popular, conhecimento popular, milenar, histórico e o conhecimento sistematizado dentro das nossas instituições acadêmicas de pesquisa nos laboratórios. E um momento muito adequado nós estamos vivendo. O David está aqui nos acompanhando, ele é o coordenador geral dessa área no Ministério da Ciência e Tecnologia, trabalha comigo diretamente, sabe perfeitamente que é a hora de a gente discutir, debater, de buscar colocar dentro da nova estratégia nacional, que é isso que nós estamos discutindo, é a nova estratégia nacional de ciência e tecnologia. Se nós não participarmos ativamente, se as comunidades, se os assentados da reforma agrária, seja os assentados do MST, seja os assentados das nossas federações de agricultores, se nós não colocarmos dentro do debate essa grande periferia urbana com as suas iniciativas, nós temos os catadores que querem participar do debate da nova estratégia nacional de ciência e tecnologia. Os sem terra querem participar, os sem teto querem participar. A população majoritária do país, que muitas vezes é excluída de tudo, quer participar ativamente desse debate, dessa discussão. E para, assim, talvez assim, iniciar o debate, Evandro e Samara, e estimular um debate aceso da população, o Ministério, na verdade, o presidente da República, no seu decreto que convoca a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, vai ser realizada nos dias 4, 5, 6, agora de junho, em Brasília, e estamos tendo as etapas, neste momento, as etapas estaduais, as conferências livres, que estão se realizando pelo Brasil inteiro. Então, essa mobilização e a participação nesta conferência se estabeleceu ali uns 4 eixos de discussões muitíssimo importantes. O primeiro grande eixo foi como a gente reforçar e estender e expandir o que existe hoje de estrutura dentro do sistema de produção científica do Brasil. São os laboratórios, essa estrutura de pesquisa. Então, um dos eixos é esse debate, como expandir essa estrutura, como ampliar essa estrutura, como fazer essa estrutura chegar, não só se estabelecer dentro das universidades, mas chegar nas escolas, chegar lá no município. O menor município tem que ter um bom laboratório para que a gurizada das escolas possam fazer e produzir ciência ali naquele localzinho. Os professores hoje, das nossas escolas, estão bem preparados. Nós temos professores com mestrado, com doutorado, que estão na escola de ensino fundamental, que estão na escola de ensino médio. Eles têm capacidade e condições de fazer um grande trabalho de pesquisa na sua região, saber o que é necessário para Macaíba, o que é necessário
lá para Caicó, para Currais Novos, Santana do Mato, Bodó, essas regiões todas, Mossoró, isso tudo o povo tem solução tecnológica ali naquela região. Ele precisa ter a oportunidade de oferecer essa alternativa para o conjunto da população. Máquinas agrícolas. Ora, às vezes me vende um trator enorme, eu não tenho nem condições de manter, e muito menos ele serve ao propósito que eu necessito na minha região, no meu roçado. Então, eu preciso de uma máquina adaptada. O povo desenvolve essas máquinas, o povo constrói essas máquinas, mas ele não tem capacidade, muitas vezes, de escalonar essa produção. Então, o primeiro grande eixo de debate é a expansão dessa estrutura de pesquisa científica e tecnológica do nosso país. A segunda é a questão da nova indústria no Brasil. A nova indústria tem que ser uma indústria com ciência, uma indústria que a gente possa garantir que ela está baseada em conhecimento para poder se desenvolver e competir, não só competir no nosso mercado, no mercado brasileiro, mas como ter a capacidade de competir no mercado internacional. O terceiro grande eixo, Evandro, são as encomendas tecnológicas do próprio governo. Tem estrutura de laboratórios e você não tem como abrir um edital e dizer quem tem um laboratório desse porte, quem pode fazer um laboratório desse porte. Então, isso às vezes não é possível. Aí você faz uma encomenda de governo. Nós vamos construir, por exemplo, um grande laboratório, um dos mais sofisticados laboratórios na área da pesquisa em biotecnologia, chamado NB4. Então, você tem o NB1, ali um laboratório mais simples, que não tem muita garantia de segurança, você pode fazer manipulação baixa ali, sem contaminar o ambiente. Depois você tem o NB2, já mais sofisticado, sobe para o NB3, aí você tem que ter um controle de segurança nacional imenso sobre aquele laboratório. Depois tem o NB4, um ambiente que você só entra todo encapuzado, parece que você está entrando numa nave, porque é proteção para o pesquisador e proteção para a sociedade. Ele vai manipular vírus, ele vai manipular bactérias, fungos, tudo isso tem um custo altíssimo, são milhões e milhões, às vezes bilhões de investimento. Não há como abrir um edital e dizer, Evandro, você pode apresentar uma proposta? Samara, você pode? David, você pode apresentar uma proposta? Não, isso é uma encomenda, o governo escolhe quem vai fazer, define quem vai fazer, e põe o recurso, controla e vai garantir. Como, por exemplo, saindo da área da biotecnologia e para a área da engenharia, a Petrobras teve que tirar o petróleo a 7 mil metros por lâmina d'água. Ninguém no mundo fazia isso. Ninguém. A Petrobras ia fazer o quê? Ela fez uma encomenda. Ela construiu uma espécie de super balsa para sustentar os cabos que iam retirar o petróleo a 7 mil metros de lâmina d'água. Essa super balsa tem o tamanho do Maracanã, e algumas têm, às vezes, 3 vezes o tamanho do Maracanã. São elas que sustentam, como grandes boias gigantescas, sustentando esses cabos. É tecnologia nossa, tecnologia brasileira, nós que desenvolvemos. Então, mas isso é uma encomenda que você coloca ali. Os físicos, os engenheiros, os matemáticos, os geólogos, todos se reúnem e fazem um trabalho como esse. E o quarto eixo é exatamente o desenvolvimento social. Ciência e tecnologia para o desenvolvimento social. Por quê? Porque o povo tem muita capacidade, Evandro. Ele é muito bom em resolver problemas, em dar soluções a problemas muito graves ali da vida, seja urbana, seja rural. Se você coloca esse smartphone que hoje a gente usa, ele tem um potencial enorme, ele tem uma capacidade enorme, e essa capacidade tem que ser utilizada pelo nosso povo. Ele tem que conhecer, ele tem que abrir esses smartphones, esses telemóveis, ele tem que abrir e saber o que eu posso fazer mais, o que eu posso tirar mais daqui, para poder ampliar a minha produção, ampliar o meu negócio, gerar mais emprego aqui na minha região. E como eu posso associar esse conhecimento nosso local com a capacidade dos equipamentos sofisticados que nós temos hoje. Então, esse movimento que a conferência está propondo são esses 4 eixos. Mas é evidente que a nova Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, ela vai caminhando e nós também vamos modificando. Um ou outro eixo desse pode passar para uma posição mais relevante, ganhar mais peso, e está ganhando peso muito grande as tecnologias sociais, a economia solidária. É o grande debate que está tendo na conferência hoje, no Brasil inteiro, seja aqui na nossa região Nordeste, seja no Sul e no Sudeste. Entendeu? O debate está, claro, você discute todos os temas, mas o tema relativo
a participação social, a economia solidária, o desenvolvimento social tem ganhado fôlego e vai ter um peso muito grande no dia 4, 5 e 6 em Brasília. E como você sabe, Evandro, hoje é o último dia de, olha, transferência de domicílio eleitoral. O cara pode perguntar, o que tem a ver com a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia? Tudo, tem tudo a ver. É o último dia de transferência de domicílio eleitoral, de filiação partidária, e também é o último dia da chamada janela, onde vereadores podem entrar e sair dos partidos. Então, nós estamos vivendo esse momento. Eu tenho daqui a pouco já entrar numa reunião dessas, e aí eu vou dirigir. No caso, eu vou ouvindo aqui a reunião, bota aqui no eu chamo de telemóvel, o pessoal acha que não é verdade não, mas por verdade. É um telemóvel, a gente botou o apelido de smartphone. Então, eu considero assim, muitíssimo importante. Aqui o David está aqui participando. Já veio há pouco o Canindé de França também participou do debate aqui com vocês. Uma alegria imensa estar aqui nessa reunião, especialmente pela relação muito próxima que nós temos com o povo potiguar. Então, eram essas considerações assim, que eu gostaria de fazer, já agradecendo imensamente, Evandro, a você, e uma maravilha de eventos. Vez por outra, eu acompanho o nosso amigo Canindé de França, fazendo intervenções, debatendo, discutindo, na TV Potiguar, na Conexão Potiguar. Então, um grande abraço, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Muito bem. Samara Francione. Me dar boas-vindas, não é? O secretário Inácio Arruda, que na hora passei a fala, na sugestão, mas dar as boas-vindas ao Inácio Arruda, agradecer pela disponibilidade de você estar aqui conosco hoje para estar nos trazendo, explanando, né, o campo da ciência, tecnologia e inovação junto conosco, para trazer para a gente também essa fala, esse olhar de forma mais ampla, a nível nacional, da construção da conferência, né, para podermos, então, chegarmos aqui no chão do Potiguar, nessa nossa construção da Conferência Livre de Economia Solidária. Sabemos que é um momento muito importante, né, a nível nacional, para o campo da ciência, tecnologia e inovação, mas nesse momento também muito importante, marco na história, para o movimento de economia solidária. Nós estamos tendo a oportunidade de dialogar e construir, né, as propostas, construir junto com o Ministério a economia solidária dentro desse campo da ciência, tecnologia e inovação. Sabemos que já temos uma construção riquíssima através das incubadoras de economia solidária, as nossas tecnologia e inovação em relação às finanças solidárias, né, a questão do banco comunitário, das moedas sociais, também a metodologia, a forma dos fundos rotativos solidários, que é uma inovação, uma tecnologia que o movimento de economia solidária constrói, defende, que fortalece, né, e faz o fomento. Mas que nesse momento, junto com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, através da conferência, está sendo amplamente, né, construído, formulado, nesse campo das ideias, trazendo para esse campo da ciência. E nós até teve um momento em um diálogo, em uma das reuniões da coordenação, que houve uma fala dizendo que nós vamos ser muito ousados em estarmos pautando a economia solidária em um campo onde estão doutores, pesquisadores, não é? Esse público realmente que está no campo das ciências, e a economia solidária chegar e construir junto com vocês. Então, um pouco disso também, claro, se for possível, também trazer para a gente um pouco como é que está, como é que eu poderia dizer? Nós sabemos que a conferência, a 5ª Conferência de Ciência, Tecnologia e Inovação, ela foi convocada, ela está sendo construída depois de 15 anos, não é isso, Inácio? Depois de 15 anos da última conferência. 2010, Então, como sua concepção, sua perspectiva, essa construção, como é que está se dando, como é que você está vendo, já com as realizações dessas conferências a nível nacional, né, mesmo as livres, as temáticas, mas no campo nacional, você já tem como trazer para a gente um pouco desse seu olhar, de realmente, claro que você já colocou para a gente, mas de realmente estar visualizando, olha, realmente, como você colocou o MST, né, também os catadores
sólidos que estão conosco. Aqui no Rio Grande do Norte, claro que nós também temos os dois movimentos, e que bom que você trouxe, né, essa fala, até para que possamos, então, também chegar junto, fazer o diálogo, o convite para estarem conosco dia 11 de abril, na nossa Conferência Estadual Livre de Economia Solidária. Não sei se eu consegui ser clara na minha colocação em relação para você trazer para a gente nessa experiência, né, da realização dessa conferência, depois desse período longo, né, de retomar a construção de uma conferência. A partir da sua experiência, do seu olhar, como é que você traz para a gente esse momento? Bem, Samara. Então, Samara e Evandro e mais os amigos que estão participando conosco. Primeiro, esse ato de 14 anos da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Um aspecto que a gente sempre tem discutido aqui no Ministério é que criou-se uma ideia de que a Conferência de Ciência e Tecnologia, por exemplo, você não escolhe delegados, não há um critério de escolha de delegados. E você se pergunta, então, como é que vamos participar dessa conferência? É uma espécie de... o final é uma espécie de conferência livre. Tipo assim, vai quem pode e quem quer. Mas não é bem assim. Entendeu? Tem aí essa discussão que nós ainda estamos travando aqui no Ministério. Se construiu 4 conferências sem ter delegados. Mas a realidade alterou-se nesses últimos 14 anos. Nesses últimos 14 anos, nós tivemos um movimento de rua, que construiu uma situação de negacionismo da ciência, ajudou a derrubar presidente, cresceu ainda mais o negacionismo. Depois você teve a prisão do ex-presidente Lula, que voltou à presidência agora. Nós tivemos uma pandemia que a estrutura do Estado negou a pandemia, negou a ciência, atacou a ciência. Você veja nesse ato de 14 anos, o movimento que aconteceu, super conservador, impedindo que a ciência pudesse prosperar, ajudando a resolver problemas de natureza econômica, social e, às vezes, também política. Então, aqui temos esse ato. Então, como é que nós vamos participar dessa conferência? Você vê que nós temos tido assim, movimentos muito interessantes. Muitos estados têm feito conferências grandes, e algumas conferências muito grandes, maior do que o que nós estamos pensando para a Conferência Nacional. Então, como resolver isso? Nós temos dito que os estados devem escolher suas delegações, enviar suas delegações, buscar com os governos estaduais, custear essas delegações para que elas estejam presentes nesses 4 dias em Brasília. E 4 dias em Brasília, normalmente, são 3 dias de conferência e mais 1 de movimentação para ir e volta, quase uns 5 dias de atividade para que você possa se locomover e chegar até a conferência. Então, nós estamos com esse problema, que eu acho um bom problema. O bom problema é que a população convocada a debater e discutir ciência, tecnologia e inovação, ela quer debater e quer opinar de fato. Ela não quer participar de uma atividade meramente ilustrativa. Ela quer dar opinião, ela quer ir a Brasília, ela quer que as suas proposições sejam consideradas. E, especialmente, essa maioria do povo, essa área toda. Você imagina o seguinte: nós precisamos discutir o tratamento de resíduos sólidos, como fazer o tratamento de material eletrônico, que é um material riquíssimo. Então, esse lixo eletrônico, ele precisa ser trabalhado, se chama um pouco isso de mineração. A mineração do lixo tecnológico é algo de grande valor. As empresas que produzem os equipamentos eletrônicos têm obrigações legais. E como que nós vamos discutir com as cooperativas de catadores, com os catadores, para elevar a qualidade de vida dos catadores? O trabalho de catador, que é um trabalho gigantesco hoje no Brasil inteiro, e assim, um trabalho de defesa do meio ambiente na prática, mas ele é um trabalho insalubre, ele é um trabalho análogo ao trabalho escravo, é uma coisa terrível. Então, como é que você vai resolver isso aqui? Nós temos tecnologia, amigo. Por favor, vamos transferir essa tecnologia para a mão dos catadores. Nós temos tecnologia também para áreas rurais. Então, como é que eu vou fazer isso?
Isso tem que estar na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. É uma coisa que parece brincadeira, mas não é, Evandro e Samara. Anualmente, o governo lança um programa chamado Plano Safra. O último Plano Safra está na ordem de mais ou menos uns 380, acima de 380 bilhões. Esse valor é mais do que tudo que eu estou investindo, o poder público brasileiro está investindo em ciência, tecnologia e inovação. Então eu preciso mudar esse caminho. Essa nova Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia tem que observar esses parâmetros. Eu preciso de mais investimento, eu preciso de mais recursos para que a tecnologia não só seja transferida, mas que a tecnologia social, aquelas máquinas que são desenvolvidas pelo povo, elas sejam escalonadas, o governo coloque recursos dentro desse programa de tecnologias sociais, de fábricas solidárias, de biorefinarias, nas mãos da nossa população que tem capacidade de fazer. Esse é o caminho que nós estamos construindo, esse debate que nós estamos realizando. E hoje, dentro da academia, Samara, há uma parcela significativa de pesquisadores, de cientistas que estão diretamente envolvidos com esse tema. Hoje, uma parte grande, por exemplo, da Embrapa está envolvida com esse tema. Uma parte grande da Fiocruz, do Butantan, que atuam na área da biotecnologia, estão diretamente discutindo conosco como ampliar a participação desses grandes pesquisadores, cientistas brasileiros na estrutura de tecnologias sociais. E aqui, esse movimento, que você, muito bem, acho que deve fortalecer a Conferência Livre no próximo dia 11, uma conferência muito importante no Rio Grande do Norte, que vocês estão organizando. David vai participar diretamente disso. Depois, preparar uma conferência do Estado. Eu não sei como é que está a conferência do Rio Grande do Norte, mas conversei com algumas pessoas do Estado. Eles estão pensando em ver como é que realizam essa conferência. Vai ser também muito importante. Então, esse movimento. E no dia 4 e 5, nós devemos trabalhar para reforçar a nossa presença dentro da Conferência Nacional. 4, 5 e 6 em Brasília. Evandro. Evandro, cada pergunta dessa, se o entrevistado passar esse tempo todo respondendo, ele vai tomar o programa todo. Pois, olha, quero registrar que estamos sendo vistos por Wagner Dantas, que é uma currais-novense, mas está em Portugal fazendo doutorado e está vendo o programa. Bom dia a todos, um feliz programa e um abraço aqui de Viana do Castelo, em Portugal. Alberto Aureliano, lá em Mossoró, também está nos vendo. Você que fez referências a Mossoró e também tem raízes familiares no Seridó, também está conosco. E quero lhe dizer, Inácio Arruda, que está conosco também aqui no estúdio, nos assistindo, o superintendente do IBAMA, que é Rivaldo Fernandes, que está num movimento forte em defesa da caatinga, do Rio Grande do Norte, e do Nordeste do país, porque a caatinga é o terceiro bioma mais degradado e cabe à ciência, tecnologia, inovações, também produzir para a caatinga, ou seja, para as populações que nós temos uma caatinga que mais populosa, quase 30 milhões de pessoas vivem no semiárido. Está conosco também o advogado Carlos Roberto de Araújo. Bom dia, amigos. Evandro Borges e Candé de França. Ninguém pode mais se esconder numa embaixada no Brasil. As câmaras denunciam no Equador e a polícia invade. Muito bem. TV Potengir também, programa show. Muito bem, está conosco também. Para finalizar a sua participação, Inácio Arruda, eu gostaria que você está colocando o desenvolvimento sustentável e as inovações tecnológicas que sejam apropriadas pela população, principalmente no meio rural, e nós escolhemos a FETARNE, que é a Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, para sediar a Conferência Livre, pela força do segmento da agricultura familiar no estado do Rio Grande do Norte.
Então, a nossa conferência, quinta-feira, dia 11, será na FETARN, e você acentuou bem isso, né, que é a necessidade da apropriação social das novas tecnologias, dos novos saberes, da ciência e da tecnologia pelos setores que estão ainda, né, muito em situação que precisa de alavancar processos de desenvolvimento e de formação de cidadania. Então, gostaria que você acentuasse ainda mais isso. Você também já acentuou isso no Rio de Janeiro. A mídia deu muita ênfase a essa sua fala, né, na Conferência Livre lá do Rio de Janeiro. Evandro e secretário Inácio, eu gostaria só de quebrar o protocolo aqui do programa, né, para fazer uma solicitação. Gostaria, se for possível, de convidar, então, Rivaldo Fernandes para, né, vir aqui em primeiro lugar, para que Inácio também pudesse visualizar, né, Rivaldo, que está conosco na construção da conferência. No intervalo, aí a gente faz isso. Mas o Inácio ainda vai estar conosco? Então deixa. Era só para... Tá, era só para ver a foto, Evandro. Só para ver a foto. Só para Rivaldo, então, dar saudações a Inácio. Rivaldo, venha, por favor. Rapidinho, só para fazer saudações. Certo, então, Inácio Arruda, nós estamos colocando aqui Rivaldo Fernandes na mesa, é o superintendente do IBAMA no Estado, né? Ele também tem contribuído, né, para a Conferência Livre da Economia Solidária, tem participado das reuniões, já participou, inclusive, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e também nas reuniões online ele tem participado. Então, Rivaldo, dê um alô para Inácio Arruda, que é o secretário de Ciência e Desenvolvimento Social, né, do Ministério das Ciências. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes, bom dia, Inácio. Inácio, eu sou fã de Inácio, né? Dos tempos da militância histórica no Brasil, que nós travamos contra... Ele, quando foi senador da República, eu fui a uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir o Estatuto das Regiões Metropolitanas. Ele que veio coordenando esta audiência pública. Eu estava lá. É uma história viva, é uma história viva histórica. É uma história viva dos velhos tempos da luta contra a ditadura e a atual reconstrução do país. Então, muito obrigado. Você que está defendendo, né, essa questão da caatinga e da economia solidária, gostaria que você colocasse, né? Inácio, é um desafio muito grande, porque o Nordeste brasileiro, a caatinga, ela é a marca brasileira, é o único bioma essencialmente brasileiro. Não existe no outro planeta um bioma como a caatinga, e é o terceiro mais devastado. Lamento que, além de discutir a Amazônia, que é muito importante, nós deveríamos discutir a caatinga. Está na região pobre do Brasil, né? Mas é a mais populosa do mundo, é a área de semiárido mais populosa do mundo, e nós precisamos levar esse tema para o Brasil todo discutir. Aqui já tem muita pesquisa, né? A universidade, os centros, os movimentos sociais têm avançado muito na pesquisa de como fazer o manejo, nas características dos animais, da fauna, da flora, mas essa questão precisa ser colocada em nível nacional, como é a Amazonas hoje. É um bioma importantíssimo para a gente, e a gente está levantando esse tema no Rio Grande do Norte para contribuir para que ele vá seguir em frente e adquirir a importância que ele merece. Tá bem. Viu, Evandro? Eu vou ter que, de fato, sair, porque eu estou sendo aqui xingado aqui pelo Smart, mas, Rivaldo, também queria dar uma opinião assim, rápida, não é uma opinião, é mostrar o que está sendo preparado, né, para tocando nessa questão. Agora, nos dias 2 e 3, quase certamente, nós vamos realizar em Campina Grande, lá no Instituto Nacional do Semiárido, vamos realizar um painel sobre terras secas. É uma oficina de 2 dias de trabalho, reunindo pesquisadores do Brasil inteiro, provavelmente teremos pesquisadores também fora do Brasil, mas pesquisadores do nosso país que vão discutir essa questão das terras secas. E terras secas estão ligadas aqui com desertos e semiáridos, áreas em desertificação, que é o caso do Brasil. Nós não temos um deserto no Brasil, mas nós temos áreas que estão no processo de desertificação, especialmente na região semiárida. Na sequência dessa oficina sobre terras secas,
nós vamos fazer uma oficina um painel científico de uma instituição da América Latina, chamada ILACT. A ILACT vai realizar um painel também de 2 dias sobre o problema do semiárido e deserto no mundo. Aí já não é mais só no Brasil. Terra seca, nós vamos conversar aqui entre nós. Na ILACT já é um painel aberto da América Latina inteira. E, na sequência, nós estamos preparando a 3ª Conferência Internacional de Semiárido e Deserto no Brasil. No próximo ano, também no mês de junho, sabe que ali, 17 de junho, é o Dia Internacional que se discute de desertos e semiáridos do mundo todo. Então, nessa data, nós vamos estar realizando uma conferência também. Não é para ela competir com a Amazônia, mas é para dizer que a COP não é um bioma. A COP tem que tratar todos os biomas. E este ano, a chamada Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que se realiza no mês de outubro, vai discutir os biomas. Vamos tratar de todos os biomas brasileiros. O Brasil tem 6 biomas distintos, tá certo? E tem um bioma especial, que é a Caatinga, que é um bioma exclusivamente nacional. É um bioma brasileiro, como você disse muito bem. Então, nós precisamos debater, discutir e mostrar na COP30 que nós somos um país com essa diversidade. O Brasil já é essa diversidade. E o mundo também é diverso. O mundo tem florestas, mas o mundo tem desertos. O mundo tem as áreas polares. As áreas polares são gelos. Calota polar nossa é gelo. Nós temos os oceanos. Tudo isso são biomas extraordinários que devem ser discutidos, debatidos e examinados durante as conferências do clima. E na COP30, evidentemente que vai estar em ênfase a questão da Amazônia, mas nós temos não que contrapor, mas se apresentar. E a maneira de se apresentar é realizar essa Conferência Internacional de Semiárido e Deserto, que será a 3ª conferência realizada no mundo. As 2 anteriores aconteceram também no Brasil. E essa 3ª, nós vamos aproveitar a oportunidade da COP30 e realizar também a nossa conferência do semiárido. Vai ser uma grande conferência, que tem grande repercussão no Brasil e no mundo. Eu espero que o Rivaldo esteja presente, que a gente possa fazer um programa na TV Potiguar, quem sabe só sobre esse tema, que é o tema nosso, é a Mata Branca. Ela é nossa, ela é brasileira, ela é exclusiva e a gente tem que cuidar bem dela, que, como disse o Rivaldo, é talvez uma das mais degradadas durante o período histórico, porque todo o desenvolvimento agrícola começou na nossa região. Ele devastou demais a nossa mata, a nossa floresta branca, que era exatamente a Caatinga. E eu queria agradecer, Evandro, que eu tenho que correr, tá certo? Correr para tratar dessas questões ainda do dia de hoje, que são muito importantes para o futuro do nosso país. Tá bem? E agradecer demais a você, a Samara, Rivaldo, Canidé de França, que eu vi no começo. O Deide vai ficar aqui acompanhando toda a programação, tá bem? Maravilha. Sejamos bem-vindos, não é, Rivaldo? Sejamos. Evandro Borges está também conosco, mas nesse momento nós estamos aqui conduzindo esse diálogo sobre a Conferência Livre de Economia Solidária do Rio Grande do Norte, o qual também o IBAMA do Rio Grande do Norte e outras instituições da sociedade civil, do governo, está junto conosco construindo. E vamos conversar agora, nesse momento, com o professor David Santos, que é o coordenador nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Seja bem-vindo, David. Muito obrigada pelo você estar na manhã de sábado, né, estar aqui conosco, construindo e trazendo para a gente todo o contexto, né, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação na pauta da economia popular e solidária, mas também sobre a construção da Conferência Nacional, né, no campo da economia solidária, mas também de forma ampla, como está se dando, se construindo em todo o Estado brasileiro, e é claro que também a nossa construção aqui no Rio Grande do Norte. Bem-vindo, e Rivaldo, quiser... Estamos aqui para contribuir aqui com o programa, para acompanhar a entrevista, fazer perguntas. Fique bem à vontade. Obrigado, Samara, pelo convite. Evandro, Rivaldo, né? Rivaldo Fernandes. Então, a todos os ouvintes, né, da TV Potiguar. Então, para a gente, assim, uma satisfação imensa poder contribuir e levar para os ouvintes as ações, tanto do Ministério da Ciência e Tecnologia, bem como também da nossa 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Então, entrando no tema especificamente, acho que o nosso secretário ele já pontuou
ações importantes e um pouco de forma mais sintética da nossa estratégia, né, nacional de ciência e tecnologia, dos 4 eixos, mas também queria trazer aqui que no âmbito da nossa Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, nós temos algumas modalidades. Então, nós temos a modalidade das conferências territoriais, nós temos as conferências livres e nós temos as conferências no modelo tradicional, que são aquelas realizadas pelos estados, municípios e prefeituras, né? No âmbito da modalidade das conferências livres, para você ter uma ideia assim, do tamanho e da participação popular, das mais de 90 conferências solicitadas para serem realizadas no Ministério da Tecnologia, nós temos aproximadamente mais de 90, mais da metade, umas 50 aproximadamente conferências, elas estão relacionadas ao tema da economia solidária e da tecnologia social. Evidentemente que você tem vários outros temas, como a questões raciais, mobilidade urbana, cidades inteligentes, mas nós temos uma grande participação de organização, seja no âmbito das universidades, das incubadoras ou de pesquisadores que atuam com a temática, seja no âmbito das organizações sociais, cooperativas, associações, organizações sindicais, que querem discutir a temática da economia solidária e da tecnologia social, porque para a gente é fundamental que, como o Ministério ele tem na sua principal missão o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação, então é fundamental e importante, como já apontou o nosso secretário Inácio, que o Ministério convoque e permita a participação popular para discutir ciência, tecnologia e inovação nesses segmentos que, ao longo da sua existência, normalmente eles têm pouco acesso à tecnologia e inovação e à pesquisa. Então, essa conferência, ela coroa, né, de certa forma, uma introdução a esses movimentos no movimento científico e tecnológico e na agenda de governo. Então, é importante que na nossa estratégia nacional, ao ser aprovada, ela esteja lá claramente explícita que vai ocorrer investimento, vai ter recurso para apoiar o desenvolvimento de pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e inovação nesses segmentos importantes para a sociedade brasileira. Para vocês terem uma ideia, no último censo da economia solidária foram identificados mais de 20 milhões de empreendimentos no Brasil. Mais da metade desses empreendimentos estão no Nordeste, nas zonas rurais, outra parte na zona urbana. Um grande número significativo dos empreendimentos são de mulheres. Mas existe um baixo número de inovação nesses empreendimentos. Então, portanto, a sua rentabilidade é muito pequena. A sobra desses empreendimentos é muito pequena. Então, portanto, ali na prática, esses empreendimentos, eles passam e têm uma dificuldade significativa de se manterem vivos e de produzir produtos que permitam avançar em cadeias longas, como é o caso do que o secretário Inácio falou aqui, a cadeia do resíduo eletroeletrônico, por exemplo, né? Então, o resíduo eletroeletrônico é uma cadeia longa, uma cadeia densa, uma cadeia riquíssima. Então, você tem ali a possibilidade de extração do ouro, da prata, do cobalto e do lítio, né? Ou seja, são produtos que têm um valor significativamente agregado ao produto, mas que, para você ter uma ideia, no Nordeste você tem 3 ou 4 cooperativas que atuam na cadeia do resíduo eletroeletrônico. E essas cooperativas que estão no Nordeste, que atuam na cadeia do resíduo eletroeletrônico, elas não fazem a extração nem a conversão de produtos de alto valor agregado, como é o caso do que eu falei recentemente. Na prática, eles fazem apenas a seleção, classificação e, no máximo, ali a remanufatura, né? Então, nós precisamos avançar nisso. É o caso do resíduos sólidos, com as cooperativas de catadores, que o secretário pontuou também, é um trabalho extremamente escravo, e que você tem produtos como o próprio plástico, né? Uma tonelada de plástico custa R$50. Então, para você catar uma tonelada de plástico, é um negócio absurdamente absurdo, né? Sendo aqui redundante, né? E para você vender a R$50, então é muito barato, é muito barato. Então, mais do plástico, você pode fazer uma série de resinas
que são agregadas à indústria. E nós temos um eixo que é a nova indústria, a indústria novas bases, né? Então nós temos que fazer um movimento com que nós possamos introduzir tecnologia e inovação a esses empreendimentos econômicos solidários, para que eles possam ser integrados às cadeias longas e vender insumo de alto valor agregado para a indústria fazer as suas transformações necessárias. Incorporar o que nós chamamos de pós-consumo, ou seja, esse resíduo, normalmente identificados como lixo, eles podem ser incorporados novamente ao mercado. Então, portanto, esse é um grande desafio nosso da MCTI e que nós queremos dialogar isso na conferência. Bom, para nós, primeiro com muita expectativa, com muita esperança, até quero iniciar parabenizando a nossa querida Samara Francione, você também, Sandieva, essa jovem lutadora, estudante, que com muita competência trará as suas contribuições para essa temática. Então a gente recebe assim com muita alegria pelo fato de que a economia solidária ela é um eixo importante para a questão da economia, da própria economia, quando tratamos da agricultura familiar, mas também da geração de renda. E então está associada a algo que nós precisamos avançar cada vez mais, por exemplo, a questão da organização da produção, do cooperativismo. E como é que eu vejo isso? Eu vejo que será um ambiente onde nós vamos lutar para fomentar cada vez mais experiências que nós já temos exitosas aqui no estado do Rio Grande do Norte. Eu acho que não dá para pensar a agricultura familiar sem que a gente coloque a temática da economia solidária para que a gente possa avançar cada vez mais. Então, uma coisa está junto com a outra. E aí, pelo outro lado, vem todo esse esforço que a gente vem fazendo na questão do avanço no mercado, principalmente quando tratamos também do mercado institucionais. Então, nesse sentido, a gente precisamos, através dessas temáticas, desse acúmulo, fomentar tudo isso. No Rio Grande do Norte, nós temos experiências importantes, programas governamentais que vêm a fortalecer essa temática, e a agricultura familiar está bem pontuada nesse sentido. O mais afetado, que está à frente dessa representação, o que eu posso dizer é que pode contar com o nosso apoio nesse sentido, para que tenhamos uma economia solidária forte e automaticamente uma agricultura familiar capaz de combater a fome e fortalecer a soberania alimentar e nutricional no Rio Grande do Norte e no Brasil, porque, na verdade, a conferência ela irá produzir um material muito importante, com acúmulo relevante para contribuir também com a Conferência Nacional de Economia Solidária. Portanto, é isso, e a gente vai dar continuidade a essa luta juntos, com certeza. A você que faz a nossa generosa audiência, muito obrigado, e principalmente da TV Natal, que está conosco, e agora essa nova rádio parceira, que é a TV Web de Montanhas. Um abraço a todos. É o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br.